louvamos a Deus por estarmos iniciando um novo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Estaremos estudando nesse trimestre a lição que tem por título o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e o ensinamento divino no período dos reis de Israel. Então estaremos fazendo um panorama nos livros de reis, 1º e 2º reis. Não estaremos estudando rei por rei, mas estaremos trazendo alguns recortes, alguns fatos importantes, alguns personagens importantes que nos dá um direcionamento de como Deus se relacionava com o seu povo, Deus querendo sempre que seu povo mantivesse ali comunhão com Ele, santidade, e dependendo do rei que assumia o governo, esse rei acabava levando o povo a pecar. E essa infidelidade da nação durante todo o período ali de reis, cerca de 400 anos, percebemos que mesmo o povo sendo infiel, Deus ainda levantava os profetas, Deus bradava com o povo, convocava o povo para se converter. Porém, a gente vai ver no desfecho que acaba tanto o reino do norte como o reino do sul sendo levado ao cativeiro. Mas com tudo isso, não se frustrou o plano de Deus. Deus sempre manteve o seu plano e desde Davi, Deus havia prometido que dele sairia um rei, que seu reino seria eterno. E esse rei é Jesus, e se cumpriu cabalmente na história. Então, Deus está no controle de tudo sempre. Mesmo o povo falhando, Deus ainda estava ali, cumprindo o seu plano na íntegra. Então, o plano de Deus sobre Israel em meio à infidelidade da nação. A gente vê aí na capa da nossa lição a cidade de Jerusalém, mostrando que Deus é fiel, que a nação foi restaurada, o país foi restaurado. Porém, aquela cúpula de ouro ali demonstra o que o próprio povo ele acabou sofrendo, de ter seu templo destruído e até hoje não poder reconstruir, porque ali agora é uma região árabe. Percebemos então que Deus é fiel e vai se cumprir tudo ainda que está prometido. Um dia eles vão reedificar o templo, mas essa fase da história será a partir do momento que a igreja cumprir sua dispensação aqui na terra, ser tomada, ser arrebatada, aí Deus vai então se voltar de novo para Israel. Glórias a Deus. Então estaremos estudando essa lição que é comentada pelo pastor Cleito Pomeringue, que é pastor auxiliar lá em Joinville, diretor da faculdade de Refidim e também membro do Conselho Geral de Ensino da Assembleia de Deus, Rede Assembleana de Ensino, autor de obras da CPAD, e também é diretor do Colégio Seduc, lá em Joinville. Glórias a Deus. Então vamos dar início nesse trimestre. A lição de hoje, lição 1, é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nosso textual. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8:11. Nossa verdade prática diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Então a gente percebe aí que se o povo tivesse mantido, nesse Salomão principalmente, que é o tema da lição de hoje, mantivesse a comunhão com Deus, seu reino poderia ser preservado, mas acabou no final, sendo Deus ali decretando que seu reino seria partido. Objetivo específico: evidenciar a virtude de Salomão, as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida e apontar os feitos de Salomão. A leitura em classe, ela está em 1 Reis 4, 29 a 34, capítulo 6, versículo 1 e os versículos de 11 a 14. Façamos a leitura. 1 Reis 4, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo
entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio que todos os homens, do que Etã, Israelita, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das aves, desde o cedro que está nos livros até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 6. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem dos filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares no meu estatuto, fizeres o meu juízo e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Glórias a Deus. Do Interagindo com o Professor, extraímos o seguinte, irmãos. Enquanto o conhecimento representa a nossa experiência, a aprendizagem adquirida do mundo exterior, a sabedoria, especialmente a proveniente de Deus, nos dá a condição de transformarmos esses conhecimentos em prática de vida, a fim de mantermos o equilíbrio, a coesão e a justiça. Então, essa sabedoria que vamos estudar, né, essa sabedoria que Salomão pediu e recebeu, né, não é aquela sabedoria apenas do acúmulo do conhecimento, né, ou simplesmente você saber fazer algo, mas é algo que vai, né, vai refletir numa vida prática, né? Então, essa sabedoria, principalmente a que vem de Deus, que é a verdadeira sabedoria, nos dá a condição de transformar o conhecimento em prática de vida. Então, prática de vida é a ponto de você poder, né, resolver situações, né, inéditas, situações em que você nunca viveu, não sabe como poderia resolver, não encontra a solução em livros, não encontra a solução, né, de forma natural, de forma física. Então essa sabedoria vem do alto, porque você, né, como nós já estudamos, né, nas últimas lições, né, desde Jó, a gente fala sobre sabedoria, né, a lição que falava sobre Jó dizendo ali que a sabedoria, embora os homens tivessem adquirido tecnologia, né, tivessem dominado, né, a ciência, até para desviar rios, para poder procurar um minério lá escondido no seio da terra, porém a sabedoria não era possível alcançar dessa forma, né? Não tinha valor, não tinha preço, melhor dizendo, né? Então não existia como adquiri-la de forma natural, porque é algo que vem do alto. Então essa sabedoria de Deus, da qual a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, então essa sabedoria, ela nos proporciona a capacidade de, né, transformar o conhecimento em prática de vida, a ponto de resolvermos situações, a ponto de sermos experientes para poder tomar tais decisões e a ponto de aconselhar. Como Salomão, né, escreveu provérbios, que são conselhos, né, conselhos vindo, né, diretamente do alto de Deus. Então essa sabedoria ele nunca ia encontrar nos livros. A introdução da nossa lição. Por amor do rei Davi, ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda a grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então percebemos que, embora ele começa bem, né, ele pede sabedoria, Deus dá, e com isso ele, né, faz com que o reino ali atinja, né, seu apogeu,
sabemos, né, que a partir de um determinado momento ele começa a falhar. Então falta o princípio da sabedoria para ele, que é o temor ao Senhor. Ele começa a deixar de lado, né, a achar que não fazia mal, como a gente vai ver nessa lição, algumas concessões que ele começou a fazer, e percebemos então que ali já não estava mais, né, direcionado por Deus ou com a sabedoria que vem do céu, né, a sabedoria que ele havia pedido, que ele pôde usar, que ele pôde, né, prosperar com ela. A gente percebe que no final ele já está ali apenas com a sua capacidade intelectual, ou seja, seus conhecimentos adquiridos durante todo aquele tempo. Ele continuava sendo sábio, mas não sábio segundo Deus, sim sábio segundo os homens. Embora a pessoa sábia ela possa apresentar uma grande capacidade intelectual, a sabedoria não está associada diretamente a tal capacidade. Essa sabedoria ela não está ligada a essa capacidade. Deus pode dar essa sabedoria, né, a um letrado, né, a uma pessoa que não sabe nem ler. Então não é a capacidade intelectual. A gente vê que no final Salomão abandona a sabedoria de Deus, sabedoria que é pura, e, né, assume então, talvez até por orgulho, por o seu status, né, sua fama. Então agora ele está sendo dirigido apenas pela sua capacidade intelectual. E essa sabedoria não prospera, não permite que o homem faça a vontade de Deus, e pelo contrário, ela não tem o princípio, né? Ela não é motivada pelo temor ao Senhor. Então esse temor nos dirige, que nos dá direção, que nos pode possibilitar resolvermos situações que a nossa capacidade intelectual jamais poderia, né, atingir e alcançar. Então Deus dá sabedoria a todo aquele que pede, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E da mesma maneira que o Salomão pediu, né, nós veremos mais à frente, cada um de nós precisamos pedir sabedoria também. Talvez você não seja um rei, né? Você não tem um povo, né, uma grande nação para dirigir. Mas a gente tem que ter sabedoria para criar nossos filhos, né? Ai de nós se Deus não nos desse direção, né? Temos que ter sabedoria para gerir nossa casa, para resolver problemas que a gente não tem como resolver, só Deus dando alto, como a gente estudou também a respeito dos dons espirituais, né, o dom da palavra da sabedoria, né, Deus revelando um fragmento da sua sabedoria para que nós possamos, né, resolver tais dilemas, tais situações. Temos que pedir sabedoria para liderar o povo de Deus, né, grupos, né, coordenadores, regentes e dirigentes de congregações, pastores. Ai de nós se não for a sabedoria de Deus. E ai de nós se não entrarmos pela porta, que é o temor ao Senhor. Primeiro subtópico da nossa lição, né, o tópico se refere à sabedoria de Salomão, e vamos ver o primeiro subtópico, que é a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser querido por Deus, quando a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria do que se desprende enquanto já era sábio, né? Então, na verdade, ele não era sábio, né? Ele tinha temor, né? Ele tinha um princípio, ou seja, ele reconhecia, né, na vida do seu pai, na experiência com seu pai, né, ele reconhecia que o seu pai prosperou, era vencedor, né, vencia as batalhas devido à forma como ele andava com Deus. E Salomão queria aquilo para ele, né? Ele percebeu ali, ele foi humilde, ele percebeu que a tarefa era árdua, era grande, né? Ele não estava interessado ali somente, né, no poder, somente, né, na fama. Ele teve temor, ele foi humilde, ele reconheceu que sem Deus ele não tinha como gerir aquele povo. E ele queria, né, ser um rei semelhante ao seu pai. Seu pai tinha aquela condição de ser amado pelo povo. Ele precisava ali, no começo do seu reinado, né, alguns historiadores datam, né, ou apontam que ele tinha ali uma idade de 18 anos, outros 20 anos. Então ele era muito jovem. E realmente, sem sabedoria, ele ia fazer igual ao seu filho Roboão, que veremos na próxima lição, que, né,
como diz, né? Tem gente que junta com a mão e espalha com os pés. Foi o que Roboão fez. E sem sabedoria, Salomão também ia acabar com o reino ali. Então, em 1 Reis 3,5 diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Deus, pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3,5. Então Deus pergunta o que você quer, né? Peça aí o que você pedir, né? Então Deus ia dar a Salomão, e ia cumprir ali o desejo do coração dele. 1 Reis 3,9 diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo, né? Então ele reconhece, a tarefa é grande e ele carecia da ajuda de Deus, por isso ele pede um coração sábio, pede sabedoria. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Então ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele foi muito sábio nesse ponto, né? Ele teve temor e teve humildade de reconhecer a sua condição e reconhecer a tarefa grande que ele tinha na frente, que não era com com os seus conhecimentos, não era com a sabedoria humana que ele ia poder, né, tomar conta daquela grande nação. Em 1 Reis 3:11 a 13 diz: e disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de seu inimigo, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então Deus se alegra com a humildade, com o temor de Salomão, e concede a ele sabedoria e acrescenta essas outras coisas, né? Então, o que ele não tinha pedido, Deus ainda iria acrescentar, como a palavra de Deus diz, que Deus sempre faz mais, né, do que aquilo que nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus viu ali sinceridade, humildade, é um princípio bom o qual Salomão inicia ali o seu reinado, e Deus então ele garante a ele riqueza, glória, né? Então o que ele não pediu, Deus ainda acrescentou, porque ele pediu bem, né? A Bíblia diz que a gente não recebe muitas das vezes porque pede mal, para que Deus nos ajude e nos dê um coração reto, né, e um temor para que possamos pedir as coisas que agradem a Deus. Mas de que adiantaria todas essas coisas, né, se lhe faltasse sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Então nós temos que ter essa prioridade, como diz a palavra do Senhor, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é claro que quando nós estamos com o coração sincero e temente a Deus, né, é claro que Deus sempre está cuidando de nós. A Bíblia diz que quando o justo dorme, Deus está preparando o seu pão. Então, não devemos nos preocupar com as demais coisas, que as demais coisas dessa vida o Senhor acrescenta, desde que estejamos com a prioridade correta. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Então, em 1 Reis 3:7, parte B diz: eu sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Então ele foi humilde, né? Ele não foi arrogante, né? O seu reinado já era um mistério, né? Davi teve cerca de 20 filhos, né? E coube a Salomão, né, suceder seu pai. Então ele reconhecia que realmente era pequeno, que era um menino que não ia ter como, né, conduzir aquela grande nação. Então ele foi muito humilde ali, muito sábio, e Deus se agrada disso. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Então ele foi sábio, foi temente, foi humilde,
e isso lhe garantiu, né, aquela bênção dele poder dirigir o povo, né, com a sabedoria vinda do alto, que era necessária, porque, como a gente vê mais à frente, ele, no julgamento, a Bíblia mostra ali aquela questão das duas mulheres que chega, né, uma tinha dormido por cima do filho, matado, foi lá, trocou as crianças e agora chega dizendo, não, esse filho é meu, o filho é meu, a outra confirmando, dizendo, né, que o filho era dela. Por fim, né, Salomão pede para pegar a espada, cortar o filho no meio e dar cada sua parte. E a que não era a mãe concordou com isso, porém a mãe disse, não, prefiro que viva, prefiro que entregue a outra. E ele percebeu ali, né, então pôde julgar, né. Então era isso que ele queria, né, discernimento. Queria poder julgar, queria poder ver o que estava certo e o que estava errado. E Deus deu essa sabedoria que não tinha como, com a capacidade intelectual, ele aprender. Não tinha como, nos livros, ele descobrir uma solução para aquela situação. Só vinda do alto, só a palavra da sabedoria, né, o dom de a palavra da sabedoria que hoje está disponível à igreja. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. 1 Reis 3:8. Então, era um povo grande, mas isso não lhe deu arrogância, né? Ele sabia que o povo era, né, era tremendo ali, a sua tarefa era muito grande, mas isso não lhe deu, né, arrogância, não lhe deu, né, vaidade, nesse sentido, não, agora eu sou rei, eu vou resolver do meu jeito. Não, ele queria resolver do jeito de Deus. Terceiro subtópico, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria, que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Esta sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas, né? Então, tem muitos sagazes, né? Muitas pessoas que se dizem serem muito sabidas, mas é uma sabedoria que não vem de Deus, é uma sabedoria muitas das vezes motivada pelo orgulho, né? Pela inveja, né? Ela é terrena, animal e diabólica, como disse Tiago. A de Deus tem um diferencial, né? Então diz lá em Tiago 3:15-16, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal e diabólico, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então percebemos também que no final da trajetória ali, Salomão já não estava mais dirigido, né? Não estava mais com temor ao Senhor, a ponto de até, né, criar ali pontos de adoração, né, altares para os deuses das suas esposas, né, e não parou por aí, né? Ele mesmo foi adorar esses deuses. Então, cadê o temor? Então, já não tinha mais a sabedoria do alto. Estava só com a sabedoria terrena. No entanto, o apóstolo asseverou que, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade, né? Então, é essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que Jó diz que não tem como prescrutar, ela não tem como você alcançar através de... Não adianta você cavar fundo, não adianta você dominar tecnologia, que você não vai conseguir alcançar essa sabedoria, né? A gente viu também na lição passada, né, a multiforme sabedoria de Deus, que Deus é sábio por excelência, e ele age e agiu, né, em prol do homem, né, do ser humano. Ele agiu de forma múltipla e sabiamente, né? Então ele usa a igreja de forma a expor, né, essa sabedoria dele através do plano da salvação, através da dotação de poder, de dons ministeriais, dons assistenciais que Deus dá à igreja para demonstrar ao mundo o quanto ele é, né, maravilhoso, quanto a sua graça é multiforme. Então, sabedoria a gente tem estudado muito durante todos esses trimestres, louvado seja o nome do Senhor. E essa sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, prudente, benevolente, né, cheia de misericórdia, bons frutos, parcialidade e sinceridade. Então, foi assim que Salomão começou. Infelizmente, não foi assim que ele terminou, né? Embora
né? A gente vai perceber aqui durante a lição que há o declínio, né? E alguns poderiam perguntar, e Salomão morreu salvo ou não, né? Eu comparo Salomão, né, uma analogia ao próprio Sansão, né? Sansão tinha força, tinha ali, né, cheio de carisma ali de Deus, do poder de Deus, mas, né, a gente sabe que ele viveu uma vida torta, mas no final ele, né, tem ali, né, cai em si, pede a Deus mais uma vez o seu espírito, né? Então Salomão também, a gente fica nessa dúvida, e aí, morreu salvo ou não morreu? Segundo muitos estudiosos dizem que sim, pois Eclesiastes, né, escrito por Salomão, né, segundo aqueles que creem que Salomão foi o autor, e o próprio livro diz isso, né, que eu, filho de Salomão, filho de Davi, né, então o próprio livro destaca ali a autoria, porém há os críticos, né, então Eclesiastes foi escrito provavelmente cerca de 5 anos no final do seu reinado. Então essa linha de pensamento nos leva a entender que Salomão se arrepende no finalzinho. E Eclesiastes mostra ali o arrependimento, mostra que ele teve tudo, que ele experimentou de tudo, mas no final ele percebe que, né, tudo aquilo era vaidade. E ele mesmo diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, para esses que têm essa linha de interpretação, ou, né, que crê que Eclesiastes é de autoria de Salomão, né, Salomão reinou mais ou menos de 966 a 926 a.C., né, 40 anos, e Eclesiastes foi escrito, né, em mais ou menos 935 ou 930, ou seja, de 4 a 9 anos antes de Salomão morrer. Então, percebemos que Provérbios foi escrito ali no começo, né? Ele tinha sabedoria do alto, tinha capacidade, tinha prática de vida para poder aconselhar. E Eclesiastes já é escrito na sua velhice. Então, realmente, ele teve um período de turbulência, né, na sua vida, né, se voltou à idolatria, mas tudo leva a crer que no finalzinho, né, na sua velhice, ele escrevendo Eclesiastes demonstra ali que ele viveu de tudo, experimentou de tudo, né, mas percebeu que debaixo do sol tudo é vaidade e o fim é temer a Deus. Então ele se volta, né, se arrepende, e o livro demonstra ali alguém que teve muita experiência, boas e más, e conclui, né, que não adianta nada, pois debaixo do sol tudo se repete, tudo é vaidade. Segundo tópico da nossa lição, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado, estabelecido em paz e justiça. 1 Reis 4:24. Diz o seguinte: porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele, né? Então, o reino de Salomão, né, a gente sabe que Davi era aquele que queria construir o templo, fala com Natan, né, eu estou aqui no meu palácio e a arca do Senhor está ali na tenda, eu quero fazer um templo, uma casa. E Natan, a princípio, né, disse: boa, essa ideia foi muito boa, né, faça mesmo. Só que a Bíblia diz que à noite Deus aparece a Natan e diz: não, vai lá e fala assim ao meu filho Davi, né, ao meu servo. Então ele vai lá e diz que não era Davi que ia construir, porque Davi estava, né, a sua principal atribuição ali foi a guerra, né, foi a conquista, né, ele estava estabelecendo o reino através de conquistar as nações inimigas, né, então a sua mão estava, né, banhada de sangue. E para construir o templo, Deus queria que fosse
período de paz, né? Como já havia prometido, né? Desde Deuteronômio, né? Deus diz o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 12, verso 10 e 11, diz assim: mas passarei o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão. E toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Então, Deus já estava dizendo, ó, vocês vão atravessar e vai haver um período de paz, um período em que eu vou escolher um lugar para ser edificado, né? Onde vocês levarão ali, né? Onde eu habitarei, e vocês poderão então oferecer seus holocaustos. Então, Deus já havia determinado que havia um lugar fixo, que Deus haveria de escolher e que haveria de ser um momento em que Deus ia dar paz, repouso. E esse momento é no reino de Salomão. O próprio nome de Salomão é homem de paz, né? Então, Deus dá esse repouso nos dias de Salomão, graças, né, ao esforço de Davi, é claro, né? E Deus então pôde dar esse momento de repouso a Salomão, a Israel, e foi nesse momento que eles poderiam construir o templo, né? Demorou 7 anos para construir, então é claro que essa construção não poderia ser feita em meio à guerra, né? Quando é que eles teriam esse tempo de paz? Então Deus cumpre essa promessa, né? A palavra dele é fiel, e acontece isso no dia de Salomão, é ele que então vai construir o templo. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Então percebemos que Deus dá esse momento, né, dá esse repouso, né, e Salomão é instrumento, né, na mão de Deus nesse momento, pois pede sabedoria para que tudo isso aconteça. O reino cresce ainda mais no reino de Salomão, né? Então Deus propicia, né, um momento, a situação, para que agora o templo seja construído. Segundo o seu próprio orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos, né? Então, deixou de temer a Deus, é claro que você não está mais, né, na sabedoria do alto, você já está na sabedoria terrena. Então, a partir do momento que teme a Deus, tudo dá certo. Depois, né, a gente sempre vê os homens, né, escambando para um caminho tortuoso, como Salomão. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração, estabelecia acordos e conchados políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Então, a partir do momento que ele começa a relativizar, né, ele começa a dizer, isso não faz mal, isso Deus está vendo, Deus entende, né? Deus sabe que é assim mesmo, tem que ser feito assim. Então ele começa a tomar a direção própria. E qual é essa direção? Essas concessões que ele começa a fazer de pouquinho em pouquinho, e a Bíblia vai dizer que um abismo puxa o outro. Ele começa então a fazer acordos políticos através, né, casando com as princesas de outras nações, aliando-se àquelas nações para que não houvesse guerra, né? Porém, né, ele acumulou, né, cerca de 1.000 mulheres, né, 700 esposas, 300 concubinas, e as concessões se davam no sentido de que ele fazia, né, o que Deus tinha proibido. Deus dizia que não era para se juntar com as mulheres de outras nações pagãs, para que não corresse o risco de assumir os costumes delas. E ele começa a fazer exatamente isso. E até para agradá-las, começa a criar, né, locais de adoração para os deuses estranhos. E como já falamos, o pior não foi nem, né, ceder para as mulheres, foi ele mesmo que cedeu e foi adorar aos outros deuses. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrarei a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira,
perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Né? Então, Salomão faz exatamente o que a palavra de Deus havia, né, alertado para não fazer. Também lá em Deuteronômio vai dizer o seguinte, capítulo 17, versículo 17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então, Deuteronômio 17, 17 já alertava, né? E Salomão já não está mais obedecendo a lei. Né? Então, ele está na lei, está claro. Infelizmente, ele sucumbiu, achando que não fazia mal, achando que Deus está nesse negócio, e quando não tem o temor, é claro que Deus não está. Quando há o pecado, é claro que Deus não está nesse negócio. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então ele vai, a partir dos anos ali do seu reinado, ele começa então a tomar essas decisões e fazer esses conchavos políticos, que acabou, né, com a sua derrocada. Diz em 1 Reis 11, 4, 5, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Então, Salomão, né, pegou esses deuses, né, de cada nação e acabou criando esses altares, e também seu coração começou a seguir esses deuses e não era então fiel a Deus. A gente vê que uma lição futura também que vamos estudar sobre o rei Acabe, bastou uma mulher, né? Bastou, né, a Jezabel, que era dos Sidônios, para, né, fazer aquela destruição ali na vida de Acabe, na vida da nação. Imagine Salomão, que tinha 700 esposas, né, desses conchavos políticos. Só a misericórdia de Deus. Então, realmente, ele desandou, né? Ele deixou de temer o Senhor, deixou de ter a sabedoria do alto. Mas, né, como já citamos, né, essa linha, né, dos estudiosos que creem que Salomão, no final, se arrepende, e é quando ele escreve, então, o livro de Eclesiastes. Terceiro tópico da nossa lição, a construção do templo. O novo propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Então a gente viu que na Deuteronômio Deus já tinha dito, vocês vão atravessar e vai haver depois um período de paz, nesse período de paz eu vou escolher um lugar. Então Deus já tinha apontado. E esse desejo dele, é claro que nasce no coração de Davi. Davi queria ardentemente, né? Davi era adorador, Davi amava a presença de Deus, Davi, né, só ali aquela tenda ali, para ele já era tudo, porque a Arca da Aliança estava ali, né, em Jerusalém, já levou a Arca para ali, não levou para Gibeão, onde estava o tabernáculo, mas levou ali para Jerusalém, para que o povo pudesse estar ali na presença de Deus, adorando a Deus. E colocou ali, instituiu os músicos, né, os levitas, os sacerdotes que tinham ali o serviço. Então você vê que Davi, sem o templo, já era um adorador tremendo, né? Imagine se Davi pudesse ter visto o templo, aí que era festa todo dia. E eis que eu intento edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome, né? Então, ele cumprindo ali, né, ele obedeceu seu pai, né? Seu pai deixou instruções para ele, deu conselho a ele, e falou sobre o templo, deu as plantas que Deus tinha, né, colocado no seu coração, inspirado ele ali a toda o tamanho, né, todas as dimensões ali do templo. E Salomão, então, ele, mais uma vez, né, indo, né, honrando e obedecendo a ordem de seu pai, ele não deixou, né, essa ordem, não postergou, né, pelo contrário, ele quis logo, e a Bíblia diz que no 4º ano do seu reinado ele já começa a construir, demorou 7 anos para construir, né,
A sua casa demorou 13 anos, porque não, os materiais eram outros, ele ainda tinha que adquirir, mas o tempo não, já estava tudo ali já organizado, Davi já tinha preparado tudo, né? E Salomão então dá continuidade àquele desejo do seu pai, e esse propósito é nobre porque ele ia cumprir também ali, né, a ordem de Deus, porque Deus disse que o seu filho, né, disse a Davi, seu filho, que ia construir. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro, líbano, muito ouro, todo o templo foi revestido de ouro. Então a gente percebe também que, né, ele estava ali no princípio, né, toda a sabedoria que Deus deu, né, então ele estava ali no temor do Senhor, e tinha ali sinceridade, né, ele começa o seu reino muito bem e faz essa obra, né, que Deus se agradou, que Deus, né, esteve ali no final, né, Deus ouviu a oração, Deus se manifestou a ele e Deus mandou fogo do céu, né? Toda vez que Deus manda fogo do céu é porque Deus está no negócio, né, porque a santidade de Deus, a presença de Deus é presente. O lugar santíssimo teve as paredes, teto, piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência, né? Então, o que tinha de melhor, ele aplicou ali para fazer a casa de Deus. É claro que ele mesmo disse em sua oração que sabia que Deus não habitava em templo feito por mão de homens. Mas, né, embora Deus ele não está limitado àquelas paredes, é interessante que a gente vê desde o começo que Deus sempre desejou morar entre os homens, né? Deus sempre quis estar no meio de nós. Deus não é o Deus do deísmo, né, que criou tudo e foi embora e deixou, né, a criação por conta própria. Não, Deus é o Deus que está conosco, né, o Deus que tem prazer em se relacionar com o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E desde o dia de Moisés, quando Deus diz para ele fazer o tabernáculo, né, era o mesmo que Deus dizendo assim: vocês têm suas tendas aí, eu quero a minha tenda no meio de vocês. Eu quero morar aí, louvar seu nome do Senhor. É claro que Deus não se limita, né? A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos pés do Senhor, mas Ele quer habitar entre nós. Então teve o tabernáculo, né, depois, no dia de Davi, a gente vê que o tabernáculo estava lá em Gibeão, né, e a arca estava em Jerusalém, né? Então Davi queria que Deus habitasse também com eles, e aleluia, e agora vem o templo. Com toda a suntuosidade, né, todo o esplendor, né, mas isso não é por isso que Deus estaria morando naquele templo, mas Ele queria habitar no meio do povo. Hoje, templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado, tá vendo? Que Deus sempre quis morar conosco e hoje mora em nós, graças ao sacrifício vicário de Cristo, que purificou-nos pecados e nos tornou morada e templo. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, né? Então, da mesma maneira que Salomão se esmerou, né, se esforçou para botar o melhor no templo, né, o mais precioso, essa habitação aqui também tem que estar pura, tem que estar rica e bela para que o Espírito possa morar. Claro que não vou me ornar com ouro, mas eu tenho que me ornar com santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Por isso que a promessa de Jesus é que ele seria o Emmanuel, o Deus conosco, e hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. Terceiro subtópico, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, né? Então tiraram a arca da tenda e colocaram lá no lugar santíssimo, né, já construído ali do templo, né, o templo já todo pronto, colocou a arca no seu lugar e a glória do Senhor encheu aquele lugar que eles não podiam nem ficar em pé, né? A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então, a glória se manifestou agora, nesse momento. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Então, a 1 Reis 8:22, ele vai falar ao Senhor, ele viu que
que Deus se agradou, que a glória do Senhor estava ali, ele começa a orar ao Senhor, começa a citar todas as situações que poderiam acontecer com o povo, de fome, de peste, de seca, de pecado, né, do povo até ser destruído, ser levado para outra nação. Tudo isso Salomão apresenta diante de Deus e pede para que Deus ouça a oração, né? E lá em 2 Crônicas 7,14 a gente vai ver que Deus responde a oração e diz que se o povo, né, se humilhasse, se arrependesse, se voltasse, né, para Deus, ele ouviria do céu, né, sararia sua terra. Então toda aquela promessa, toda aquela resposta de Deus é baseada na súplica de Salomão, sincera, né, e uma das mais belas orações da Bíblia, como diz aqui no nosso texto. Ele reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. Então ele relata ali toda a situação que poderia acontecer com o povo, inclusive o pecado, inclusive a misericórdia de Deus que ele, né, cria, que Deus podia perdoar. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, né, lá em 2 Crônica. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Então Deus fala, responde e ainda manda fogo. Diz aqui em 2 Crônica 7, de 1 a 3, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônica 7, de 1 a 13. Então essa glória também quer nos encher, desde o momento que nós orarmos com sinceridade, nos derramarmos, nos, né, purificarmos na presença do Senhor, pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Deus também tem glória para derramar sobre essa casa, né, sobre esse templo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que possamos ter um trimestre abençoado com essas lições, esse panorama, né, a respeito dos livros de Reis. Vamos pausar em alguns momentos ali da história nos quais Deus tem grandes revelações e grandes ensinamentos para nós nos dias de hoje. Conclusão. Nunca houve na terra homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Próxima lição, vamos estudar, né, a lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Então vamos ver que esse declínio, né, esse finalzinho ali do reinado de Salomão, né, a Bíblia diz que ele planta e colhe, né? Ainda que possa Salomão ter se arrependido, mas ele colheu um fruto, né, ali em relação à sua idolatria, né, e viu que o seu reino ia ser dividido, mas por misericórdia, por amor a Davi, Deus ainda deixou ali 2 tribos que a gente vai estudar na próxima lição. Amém? Então que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Os irmãos possam utilizar-se do material, né, do slide, está aí na descrição do vídeo. Só fazer o download em PDF, em PowerPoint, se os irmãos desejarem editar. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos puderem também compartilhar o vídeo para que o material possa chegar e abençoar outros professores. Maravilhoso Deus, somos gratos por esse momento, te pedimos a tua graça e misericórdia. Abençoa, Pai, nesse trimestre, Pai. Fomenta a tua escola, Senhor Jesus, que almas possam, Pai, cada dia mais se achegar, Pai. Que os seus filhos possam se despertar para ir buscar a tua palavra todo domingo pela manhã. Deus Santo, abençoa cada professor, cada aluno, cada pastor, superintendente, tesoureiro, cada um que está imbuído nessa grande obra, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre.